Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd, Songs My Brothers Taught Me e Nerd Normaland. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando o Raiz Nutella de hoje, Songs My Brothers Taught Me foi o primeiro longa-metragem na qual a diretora Chloe Zhao fez em sua carreira no ano de 2015. Antes ela trabalhou com TV, mas esse foi o primeiro longa que ela fez. E Nomadland é o longa-metragem mais recente do ano de 2020, né? Que acabou de ser o grande vencedor do Oscar de melhor filme de 2021. Relembrando que Chloe Zhao é ninguém menos do que a diretora de Eternos. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse filme que promete muito. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi. Antes um comentário sobre a Chloe Zhao especificamente. Eu assisti o Nomadland, muito bom filme, é um filme muito reflexivo. Tá. Na qual conta, a imagem ajuda muito a contar a história, né, porque não tem tantos diálogos expositivos. E eu não sei como são os filmes anteriores da diretora, mas eu fiquei bastante curioso no que exatamente o que o Kevin Feige enxergou nela para um filme da Marvel. Porque ela realmente tem cara de filme pequeno, independente, e Eternos promete ser gigante. E lembrando que foi a própria Chloe Zhao que meio que se ofereceu para dirigir Eternos. Quero muito ver, muitos elogios ao trabalho dela, eu ando lendo ultimamente, especialmente em Eternos. A Chloe Zhao mesmo disse que ela já tinha coisas prontas de Eternos quando ela entrou, né? Que a Marvel sempre já adianta as coisas, mas ela conseguiu imprimir muita da visão dela no filme, tanto que ela reescreveu quase o roteiro inteiro. Eita. Quando ela chegou, ela falou que ela não ia se sentir bem fazendo um filme na qual ela não tivesse mãos no roteiro. E veja só, eu tava conversando com meu amigo, que é extremamente viciado em cinema, e ele tava olhando os dados técnicos de Eternos. E ele descobriu que vai ter várias cenas de Eternos que vai ser gravado, melhor dizendo, não vai ser gravado, vai ser filmado com câmeras 16mm. Ou seja, é provavelmente o primeiro filme da Marvel que vai ser um filme mesmo, filme literalmente gravado em filme, não no digital. Eu acho que... Será que ela tá fazendo isso pra poder passar, tipo, a sensação de mais antigo? Pode ser, assim, não é o filme inteiro, tem muitas cenas com câmeras IMAX, são várias câmeras em diferentes momentos, mas nunca nenhum longa-metragem da Marvel foi gravado em filme. Então isso já é uma forma de edição completamente diferente, já dá um ar completamente novo. E com certeza foi a Chloe Zhao que convenceu o Kevin Feige a deixar ela gravar cenas assim. Agora, indo direto às notícias, o Kevin Feige, né, o nosso querido presidente da Marvel Studios, né, que não é só mais isso, foi promovido, agora é o presidente da Marvel inteira, basicamente. Ele deu uma entrevista na qual ele comentou quem realmente é a personagem protagonista de Os Eternos. Ele revelou que é a Cersei, que é a personagem de uma atriz chamada Gemma Chan. Vou ler na íntegra o que ele disse. Tá. Quando discutimos sobre o elenco, existem alguns personagens que mudamos de sexo, enquanto outros teriam mudanças em comparação às suas personalidades nos quadrinhos. Então, para Cersei, por exemplo, e posso dizer que, se há uma protagonista nesse filme é a Cersei, escolhemos a Gemma Chan. Nós observamos todos os tipos de atrizes para esse papel, mas acreditamos que Gemma era a melhor, e felizmente ela provou que esse é o caso no filme final. Chloe Zhao foi muito importante nessa decisão, assim como as outras envolvendo o elenco. É claro que algumas coisas já haviam sido feitas antes da sua chegada, e continuaram a partir do momento que ela estava a bordo como diretora. Isso é uma revelação interessante porque todo mundo acreditou que o protagonista seria o Ikaris, que é o personagem do Richard Madden, que foi lá o personagem do Game of Thrones. Sim, eu achei que ia ser o personagem dele e o da Angelina Jolie. Não, e é a Gemma Chan, pelo que estamos vendo aqui. Olha eu acho só. que a história vai ser contada através dos olhos dela, talvez. Pode ser. Relembrando que a Gemma Chan já esteve no MCU.
ela esteve em Capitã Marvel. Ela foi uma Kree. Ah, é verdade. Ela tinha uma maquiagem pesadíssima, toda azul. Uhum. Então ela fica meio difícil de reconhecer. Sim. E o Kevin Feige continuou falando e ele explicou qual é o processo de contratação, né, de diretores da Marvel Studios e por que ele contrata diretores menos conhecidos, né, para fazer os filmes. Ele disse o seguinte: a resposta verdadeira é, francamente, continuar o que aprendemos com todos os diferentes tipos de cineastas que usamos. Quando você tem pessoas com pontos de vista únicos, independentemente do tamanho do filme que fizeram no passado, e capacitá-las e cercá-las com os grandes artistas e técnicos que podem trazer o espetáculo, que podem trazer o visual que um filme da Marvel requer, eles podem levá-lo a lugares que você nunca foi antes. E acho que você já viu isso com todos os cineastas com quem trabalhamos. E particularmente com os cineastas que fizeram coisas menores e mais pessoais antes de concordar em entrar no MCU. Chloe Zhao é o melhor exemplo disso. Não só por causa do trabalho que ela fez, mas por toda a sua história e como ela olha para o mundo. É uma visão muito única e é isso que nós queremos enquanto nos aproximamos do nosso 30º filme, além das séries da Disney Plus. Eu acho muito legal essa visão dele dar realmente oportunidade a diretores menos conhecidos. A própria Chloe Zhao, ela já estava em um crescente muito grande por causa dos filmes que ela fez. Ela já estava sendo elogiada muito pela crítica. É o tipo de diretora que as pessoas falavam: olha, fiquem de olho nela porque essa menina vai longe. Aí o Kevin Feige contratou ela justamente por causa disso. E aí a grande coincidência, que era pra Eternos estrear em novembro do ano passado, foi adiado e agora vai estrear com ela tendo ganhado o Oscar de melhor diretora e o filme dela o Oscar de melhor filme. Então ela não vai ser mais a diretora desconhecida, ela já é uma diretora bastante conhecida. E ela entrou pra história, né? Ela foi a segunda mulher em 90 anos de Oscar a ganhar um Oscar de melhor diretora. Que legal. E a primeira asiática. Olha aí. Então ela já está na história. Tanto que tá todo mundo esperando que assim que sair o trailer de Eternos, com certeza vai ter um textão lá da ganhadora do Oscar, Chloe Zhao. Eu não duvido. E Nariz, agora eu vou falar um pouco sobre a própria Chloe Zhao, né? A própria Chloe Zhao comentando sobre a pós-produção de Eternos. Tá. E ela disse que a pós-produção já está na reta final. Ela disse o seguinte: assim como esculpir, você nunca quer que esse tipo de trabalho acabe. Você só quer continuar até que eles digam que você não pode mais continuar. Acho que todos na minha vida sabem que talvez eu esteja trabalhando um pouco demais. Na tarde de hoje vou voltar para a Disney e trabalhar em Eternos. Estamos na reta final. É logo após essa entrevista. Aliás, provavelmente já estou atrasada. Não, isso é muito legal, cara. E assim, eu tô muito curioso, que eu acho que, querendo ou não, a pandemia pode ter sido muito bom pra Eternos. Sim. Ela ganhou um ano extra. Pensa, se ela falou de questão de esculpir, ela usou esse exemplo. Quer dizer o quê? Há um ano atrás, ela teria que ter esculpido o filme inteiro muito, mas muito mais rápido. Então vários defeitinhos poderiam ficar visíveis. Quanto mais tempo você tem para trabalhar e deixar perfeito, né, a sua obra do jeito que você imaginava, mais chances dela não deixar nenhuma ponta solta, né, dessa esculpida que ela tá fazendo. Então assim, é legal sim tanto pra Marvel, quanto pra Disney, quanto pra própria diretora, que eles acabaram tendo, né, infortuniamente, mas pra eles foi uma coisa boa, a pandemia, porque eles tiveram tempo pra trabalhar melhor o filme, amarrar melhor as coisas, as cenas, escolher melhor, trabalhar mais na pós-produção, efeitos, etc. Tudo isso é o filme que sai ganhando. Exatamente. Eu e o Nariz, por exemplo, nós somos editores. Sim. A gente sabe como é que o tempo é importante. Nossa. Como que mais tempo gera um produto de mais qualidade. Até porque nós dois somos muito perfeccionistas em como montar as coisas. Quando eu não tenho muito tempo, eu tento fazer o quê? Evitar deixar passar
erros, mas às vezes a gente não consegue criar tanto por cima, né? Porque a gente às vezes tem um trecho de um vídeo ou de um áudio que você poderia acrescentar algumas piadinhas, colocar um efeito, colocar não sei o que. Quanto menos tempo você tem, menos você tem tempo pra pensar em falar, putz, o que eu posso colocar aqui? Deixa eu pesquisar, porque uma coisa que eu falo pra todo mundo que me pergunta sobre edição, o que você perde mais tempo na edição? Pesquisa de um vídeo que você pensou ali, de um memezinho, eu quero colocar um memezinho aqui pra poder fazer um corte. Daí você vai procurar um vídeo na internet pra colocar. Ou eu quero colocar um efeito sonoro X, que não é tão fácil de achar. Daí você tem que revirar o YouTube, revirar vários sites pra conseguir encaixar. Então, imagina isso num blockbuster. É um bagulho absurdo. Qualquer coisinha a mais que eles poderiam colocar, ou a menos, né, que às vezes eles deixam coisas demais, eles falam, putz, isso aqui daria pra tirar, que vai melhorar o andamento do filme. Tudo isso conta, e conta muito, e claro, precisa de tempo pra você perceber todas essas nuances. Exatamente, eu vou dar um exemplo, recentemente saiu a versão do diretor do Poderoso Chefão 3. Sim. É um filme dos anos 90. O filme é mais curto que a versão original. Olha aí. Porque o Coppola, ele percebeu que tinha muitos excessos no filme. Então, você repensar melhor a montagem de um longa, não necessariamente quer dizer acrescentar coisas, mas sim tirar coisas também. Sim. E falando sobre direção, o Kevin Feige, ele elogiou bastante o estilo de direção da Chloe Zhao, né? E disse o seguinte, vou ler na íntegra. Tá. Eu lembro de ficar dizendo... Caramba, essa imagem saiu direto da câmera. Não há nenhum trabalho de computação gráfica em cima dela. Porque foi um lindo pôr do sol com ondas perfeitas e névoa saindo da costa neste penhasco gigante. Coisa realmente impressionante. Isso não é apenas o que ela queria trazer para a Marvel. Este é um estilo exclusivo. E é muito legal ler isso, porque a Marvel faz trabalhos sublimes, porém muita gente faz piada dizendo, caramba, olha como é que a fotografia da Marvel é linda. Aí a foto em questão é uma pessoa atrás de um fundo verde, na frente de um fundo verde. Quer dizer, a Marvel não tem fotografia. Sim. É tudo CGI, basicamente, em grande parte do seu filme, dos seus filmes. E pelo que eu pude compreender, e eu até acho que a maior prova disso é o que eu disse no início do podcast, ela ter gravado em 16mm, é como vai ter cenas na qual mal vai precisar de retoque digital, porque ela teve o trabalho de procurar o local perfeito, com a luz perfeita, na hora certa pra filmar. Sim. Pra filmar e gravar, porque assim, gente, filmar é uma coisa, gravar é outra coisa. Quando a gente fala filmar, é literalmente o processo de usar uma câmera com filme. Sim. Quando é gravar, aí é uma câmera digital. Tá. Entendeu? Então a Chloe Zhao fez os dois nesse longa. Ela filmou e gravou esse filme. Sim. E, Nariz, eu estava na Comic Con Experience. Eles exibiram o trailer de Eternos lá. Até o momento o Brasil foi o único local no mundo que viu o trailer de Eternos. E quando o Kevin Feige apresentou o trailer de Eternos, ele disse que, olha, gente, nós literalmente acabamos de tirar essas imagens da câmera, não passou por nenhum processo de pós-produção, e a única coisa que fizemos foi montar o trailer para vocês. Então vocês realmente estão tendo acesso exclusivo a esse longa-metragem. Relembrando que a Comic Con Experience, se você somar, foi 2 anos antes da data oficial de Eternos, que é em novembro. E foi de cair o queixo as imagens. Olha aí. Se falasse pra mim que teve pós-produção naquilo, eu acreditava. E eu acho que, por exemplo, não daria pra fazer isso com nenhum outro filme da Marvel. Tirar a imagem da câmera e exibir. A gente já viu uma imagem com chroma key. Sim, sim. Então, a diferença mesmo que foi feita é porque ela usou o filme, né? Como você mesmo disse, não a gravação. Né? Não, assim, daria pra fazer isso com digital também, né? Escolher o local certo, no momento certo e etc. Mas ela seguiu esse caminho mais clássico. E eu quero realmente ver como que vai ser essa mistura. Como o filme dos Eternos se passa em várias épocas, né? Parece que vai pegar 5.000 anos da história da humanidade. Talvez ela queira adaptar o estilo visual pra cada época. É, legal. Entendeu? Tipo, beleza, estamos aqui um exemplo. Nos anos 80, 90. Não existia câmera digital nessa época. Então bora fazer em filme, um exemplo. Sim.
Então eu acho que esse filme vai trazer novas ambições artísticas pra Marvel. E eu quero verdadeiramente assisti-lo. E ainda mais agora que a Chloe Zhao ganhou o Oscar. Ela deve estar com uma liberdade. Aliás, ela deve estar aliviada que esse filme não saiu em novembro. Porque de repente ela tinha alguma exigência no passado que ela não poderia realizar. E agora que ela ganhou o Oscar, talvez o Kevinho, né? O MC Kevinho aí, o Kevin Feige, tenha falado: quer saber, Chloe? Pode fazer, vai. Faz o que você quiser. Ué. Ai, como eu quero ver esse filme. É aquele negócio que a gente falou, né? Que nem o X-Men teve a sorte com a Jennifer Lawrence, que quando entrou pro elenco, ela era uma pessoa, né? Tipo, que tava no começo de carreira, tava em ascensão, tava crescendo. Até que aquela menina ganha 2 Oscars praticamente na sequência. Acho que foi na sequência, não foi? Foi logo na sequência. Foi logo na sequência. E de repente a menina virou a estrela dos X-Men lá. Passou um monte de gente que era famosíssima já lá do filme. E assim, eles já tinham a menina lá. Já tava lá. Tanto que ela até começou a aparecer mais com o rosto sem maquiagem, né? Começou a explorarem mais a imagem dela dentro do filme. E agora a Marvel também teve uma sorte. Tinha contratado uma diretora que a princípio era desconhecida. Ganhou o Oscar agora. E assim, a Marvel sabendo usar e sabendo explorar toda a criatividade dessa diretora só tem a ganhar. Então, boa sorte pra Marvel, boa sorte para os Eternos. Vamos aguardar e ver o que vai vir deste filme diferente do que a gente tá acostumado de ver na Marvel. Legal, tô curioso. Bom, depois dessas notícias, a gente traz as manchetes do dia. Microsoft anuncia que ficará com apenas 12% das receitas da sua loja digital no PC. Ou seja, os desenvolvedores vão ficar com impressionantes 88% das vendas dos jogos na Microsoft Store, ao invés dos atuais 70%. A ideia da empresa é dar mais poder para que os desenvolvedores encontrem o sucesso. Silk, série da personagem Teia de Seda, um derivado do Homem-Aranha, começará a ser gravada em agosto. James Gunn cogita trabalhar apenas em séries de TV após dirigir Guardiões da Galáxia Volume 3. Diretora de Falcão e o Soldado Invernal gostaria de dirigir Capitão América 4. O produtor Malcolm Spellman disse que ainda existem muitos filmes da Marvel que não foram anunciados. DC Fandom 2021 ganha data oficial para acontecer. O evento online acontecerá no dia 16 de outubro. Neil Druckmann, criador de The Last of Us, explica o porquê que o longa-metragem que estava sendo feito baseado no jogo não deu certo. Basicamente, ele disse que a versão cinematográfica, um dos maiores pensamentos eram: como vamos torná-lo maior? Como vamos fazer os cenários ainda maiores? Só que esse formato não funcionou para a franquia, porque quando eles criaram os games, eles pensaram: como nós podemos deixar isso menor, mais pessoal e com cara de independente, e o filme iria deturbar essa visão, o que não acontecerá na série de televisão, porque apesar de ser uma série de alto orçamento, ela ainda vai ter essa cara de filme pequeno e independente. Sequência de Enola Holmes está em desenvolvimento na Netflix, aponta rumor. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella. E você que tá aí, muito obrigado, porque você sempre faz o download aqui dos nossos episódios, tanto no Spotify quanto no agregador de podcast preferido, Orelo, YouTube. A gente tá em tudo quanto é lugar. E você pode seguir a gente também no Instagram, @Nerd Raiz, Nerd Nutella. Lá você pode mandar sua dica, sugestão, comentário. A gente fica muito feliz quando recebe um recadinho seu. E claro, você também pode fazer isso nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @EMLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram, Fábio Nariz no Twitter. E você, muito obrigado mais uma vez. Indique o Nerd Raiz, Nerd Nutella para as pessoas que gostam desse tipo de assunto. Desse jeito você já ajuda demais a gente. E claro, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz, Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.